Este dispositivo, desde o início, causa uma sensação de déjà vu. Ele se parece incrivelmente com o módulo lunar do programa Apollo, exatamente aquele do qual Neil Armstrong pisou na poeira lunar e entrou para a história. A construção é reconhecível, a ideia geral é clara, mas essa cor verde, para que serve essa tinta experimental, proteção contra alguma coisa? Ou será que isso é um sinal de uma história completamente diferente daquela que preferiam não mostrar? Esse aparelho nunca teve relação com a Agência Espacial Americana. Esta é uma página oculta, quase apagada da crônica espacial soviética, sobre a qual não restou nenhuma pista em documentos oficiais ou enciclopédias. A nave lunar ultra-secreta, que permitiu à URSS chegar perigosamente perto da vitória no duelo espacial, subiu além da atmosfera 3 vezes. A missão dela era muito mais ambiciosa do que simplesmente levar uma pessoa à superfície da Lua. E tudo isso acontecia em completo silêncio. Nenhuma declaração oficial, nenhuma publicação, nenhuma foto disponível ao público. O segredo foi mantido por décadas. Só depois que a União Soviética se desfez, documentos começaram a aparecer pouco a pouco dos arquivos mais secretos, e alguns desses documentos dão arrepios na espinha. Módulos soviéticos abandonados, cobertos pelo solo lunar, algo sinistro gravado por microfones diretamente em Vênus, e soa assim. Quais exatamente eram os planos que deveriam garantir à União Soviética a liderança absoluta no espaço? E por que o triunfo esteve tão dolorosamente perto, mas mesmo assim não aconteceu? A ideia de se estabelecer em outros planetas não era uma fantasia vazia. Os materiais de arquivo não deixam dúvidas. De fato, havia planos para colonizar outros mundos. Em 1961, chega às telas o filme Planeta das Tempestades, um brilhante filme de ficção científica, onde pesquisadores soviéticos caminham por Vênus, mergulham em suas águas e descobrem um novo mundo. O público fica encantado, as salas aplaudem de pé. Claro, é cinema, mas aí está o detalhe. Naquela época, a linha entre ficção e realidade já estava quase apagada. As ideias científicas sobre Vênus naquela época alimentavam a esperança. Os telescópios viam apenas uma espessa camada de densidade, nuvens densas compostas principalmente de dióxido de carbono. Sob essa cobertura, como pensavam muitos especialistas, poderiam muito bem existir vastos oceanos quentes, algo como um gigantesco reservatório gaseificado. Enquanto as pessoas nos cinemas se preocupavam com os heróis da tela, verdadeiros foguetes soviéticos já haviam secretamente decolado em direção à própria Vênus. Em 4 de fevereiro de 1961, ocorreu o primeiro lançamento totalmente secreto da primeira sonda espacial do mundo, criada especialmente para a exploração de Vênus. Ela não entrou em trajetória interplanetária porque os motores do segundo estágio falharam. Sem dúvida, foi um fracasso. No entanto, a versão oficial foi extremamente tranquila. Estavam sendo realizados testes com um satélite pesado, sem mencionar Vênus, nem sequer uma dica sobre o fracasso. Exatamente uma semana depois, houve o segundo lançamento, e desta vez tudo correu normalmente. Foi exatamente essa missão que mais tarde foi chamada de primeira missão interplanetária da história da humanidade. Venera 1 passou a uma certa distância do planeta em maio de 1961. Oficialmente não há nenhuma informação. As antenas superaqueceram e falharam. Extraoficialmente só podemos especular. Em seguida vieram Venera 2 e Venera 3. Um dos aparelhos ficou completamente em silêncio. O outro se tornou o primeiro dispositivo do mundo a entrar na atmosfera de outro planeta. E novamente, completo silêncio, superaquecimento, perda de todos os dados. Mas o programa não para. O sonho ainda respira.
A bandeira vermelha deveria um dia ser hasteada em um planeta estranho. Ano de 1968, Vênus 4, reportagem oficial. Foram obtidos muitos dados valiosos. No entanto, os americanos observavam atentamente. A sonda Mariner 5 registrou que o módulo de descida não iniciou a frenagem. Ele simplesmente queimou nas camadas superiores da atmosfera. Foi exatamente então que a verdade se revelou em toda a sua dureza. 97% da atmosfera de Vênus é dióxido de carbono, e a pressão na superfície é dezenas de vezes maior do que na Terra. O que parecia um paraíso acabou sendo um inferno ácido e sufocante. Os novos aparelhos Vênus 5 e Vênus 6 foram equipados com cápsulas extremamente resistentes. Esperava-se alcançar o solo, mas em maio de 1969, os instrumentos começaram a registrar leituras absurdas: 320 graus Celsius, 26 atmosferas e nuvens de ácido sulfúrico concentrado. As duas sondas de descida foram destruídas a cerca de 20 quilômetros de altitude. As leituras de duas sondas independentes coincidiram com as condições de Vênus com uma precisão assustadora, não restaram dúvidas. Vênus destruiu todas as ilusões de uma vez por todas, mas o desejo de provar sua superioridade não desaparece tão facilmente. Enquanto Vênus destruía as esperanças, as atenções se voltaram para a Lua. Ela se mostrou um objetivo muito mais real e, o que é ainda mais importante, simbolicamente muito mais significativa. Setembro de 1959. A sonda Luna 2 alcança a superfície do satélite da Terra. Essa já era a sexta tentativa. As 5 anteriores terminaram em fracasso e foram cuidadosamente escondidas dos olhos do público. A liderança soviética deixa claro: vem aí expedições tripuladas, vem aí bases permanentes. Os cientistas daquela época começam a ficar realmente preocupados. O projeto Horizon era uma estação militar completa na Lua. 150 anos de lançamentos, 6 bilhões de dólares em tecnologias que ainda não existiam naquela época. Os engenheiros da NASA chegaram rapidamente à conclusão de que isso era inviável. Em 1962, John Kennedy anunciou um objetivo mais modesto e realista: levar um homem à Lua nos próximos anos. Uma amarga ironia do destino. Naquela época, a União Soviética nem sequer tinha um programa lunar completo aprovado. O desenvolvimento de uma base permanente foi confiado a Vladimir Barmin. O conceito dele era ao mesmo tempo simples e revolucionário: esconder tudo sob o solo. O regolito lunar é o melhor escudo natural contra a radiação e micrometeoritos. É exatamente esse princípio que está sendo ativamente discutido atualmente. Para os primeiros assentamentos marcianos subterrâneos, módulos habitacionais, estufas com luz artificial, área de cozinha, espaço para exercícios físicos e laboratórios científicos completos. O reator nuclear é colocado na superfície para minimizar os riscos. A base recebeu o nome não oficial de Barmingrado, uma cidade nomeada em homenagem ao seu criador. De 5 a 13 habitantes permanentes, o abastecimento é feito por voos regulares do foguete superpesado N-1, uma verdadeira cidade lunar. Mas em julho de 1969, os americanos passaram na frente de todos. Sergei Korolev já havia falecido há alguns anos. O foguete N-1 sofreu uma catástrofe em todos os 4 lançamentos de teste. O projeto estava condenado. Vênus decidiu se vingar. Em 1970, a Venera 7 é lançada. A cápsula, feita de titânio e cerâmica especial, com resistência calculada para até 180 atmosferas, o paraquedas não aguenta e derrete. O aparelho cai descontrolado e mesmo assim sobrevive funcionando por 25 minutos. Na superfície de outro planeta, 91 atmosferas, 476 graus Celsius. O inferno ganhou parâmetros concretos. 1976, Vênus 9 e Vênus 10 transmitem as primeiras fotos da história da superfície de um mundo alienígena. Pedras, um pesadelo monocromático, mas isso é um avanço. 1983, Vênus 13 e Vênus 14. Agora imagens coloridas e gravação de áudio. Ouça com atenção.
É assim que respira e estala a superfície do inferno, o baixo zumbido do vento, raros flashes elétricos nas nuvens ácidas. Paralelamente, havia outra linha de trabalho ainda mais secreta: as estações orbitais da série Almaz. Nos documentos oficiais, eram laboratórios científicos, mas na realidade, plataformas militares. Em 1975, uma delas disparou um canhão automático de calibre 14,5 milímetros diretamente na órbita. Mais tarde, surgiu um protótipo funcional de uma pistola a laser, uma arma capaz de inutilizar a ótica de um satélite inimigo sem a necessidade de sair para o espaço aberto. O espaço tornou-se uma arena de possível combate, mas a União Soviética não conseguiu acompanhar o ritmo. No início de 2026, a NASA está promovendo ativamente o programa Artemis. O retorno do homem à Lua é esperado já nos próximos anos. Vênus também volta à pauta. Várias novas missões já estão em desenvolvimento e permanecem. Resta uma pergunta que continua a inquietar. E se um dia, entre as silenciosas crateras lunares, ou entre as quentes e venenosas planícies de Vênus, nós encontrarmos o que restou dos projetos soviéticos mais secretos, nos destroços de módulos, nos vestígios de sondas, naquilo que deveria ter sido o início de uma nova era? Quem ou o que vamos encontrar lá depois de meio século?